Antes de ouvir essa história, respira fundo, e se em algum momento ela tocar o seu coração, curta, compartilha e comenta aqui embaixo. Eu senti. Sua emoção pode acolher outra alma em silêncio. Meu nome é Francisca das Dores, tenho 76 anos, e até hoje ninguém nunca ouviu essa história da minha boca. Nem meus filhos, nem meus netos, muito menos os vizinhos da rua de cima que me cumprimentam com respeito, achando que eu sou só mais uma idosa com passado simples e vida tranquila. O que eu vivi, eu enterrei. Não por covardia, mas porque ninguém entenderia. Naquele tempo, e talvez até hoje, o mundo não sabia o que fazer com amores que pareciam errados, mesmo sendo tão certos por dentro. Essa história começa no sertão da Paraíba, em Catolé do Rocha. Cidade de céu aberto e vento quente, onde as nuvens parecem pesar menos que os olhares do povo. Lá todo mundo sabe da vida de todo mundo, ou pelo menos acha que sabe. Minha mãe, Dona Inácia, era a costureira das beatas. Passava as tardes alinhavando véus, vestidos de batizado, fardas de coroinha. Costurava com fé e ponto firme. Já meu pai, seu Severino, era um homem seco, duro nas palavras e nas orações. Ajudava na paróquia como zelador e achava que sorrir em missa era falta de respeito. Cresci num lar onde Deus era autoridade e não afeto, onde o perdão era um luxo e o erro era a marca que não saía nem com sabão grosso. A igreja era o centro da nossa vida. Todo domingo, missa às 7 horas. Se chegasse atrasada, minha mãe dizia que era como bater na porta do céu e pedir para entrar com preguiça. Aos 17 anos, entrei para o grupo de jovens da paróquia. Era dedicada. Limpava os bancos com carinho, trocava as flores do altar, ajudava a irmã Clarice a organizar os hinos da missa. Tinha orgulho de servir. A igreja era o único lugar onde eu sentia que era alguém, onde eu me sentia vista. E foi exatamente por isso que tudo começou a desandar. O antigo padre da cidade se aposentou. Homem bom, mas já cansado. E no lugar dele veio um novo sacerdote, enviado de Campina Grande. Padre Vicente. Tinha 32 anos, sorriso tímido e uma voz que parecia carregar todos os salmos dentro dela. Quando ele pregava, era como se até os ventiladores parassem para ouvir. Padre Vicente era diferente de tudo que eu já tinha visto. Ele ouvia com os olhos, abraçava com as palavras. Quando falava de Deus, parecia que falava de um amigo íntimo, não de um juiz distante. E isso mexeu comigo de um jeito que até hoje eu não sei explicar. A primeira vez que nossos olhares se cruzaram foi num domingo de Ramos. Eu estava ajudando com os ramos na entrada da igreja quando ele chegou vestindo a túnica branca, com um sorriso calmo. Cumprimentou todos com leveza, mas quando chegou em mim, os olhos demoraram um segundo a mais, e aquele segundo me acompanhou por semanas. Nos dias seguintes, comecei a encontrar desculpas para estar mais tempo na igreja. Me ofereci para cuidar do altar, organizar a sacristia, ajudar na catequese, e ele nunca disse nada, nunca ultrapassou o limite. Mas os olhos diziam tudo. Uma tarde ele me encontrou sozinha no corredor lateral da paróquia. Estava recolhendo os lençóis do altar. Ele parou, olhou e disse: "Você tem um jeito bonito de cuidar das coisas sagradas, Francisca." Eu sorri, mas por dentro o coração batia como sino em dia de festa. Nos meses seguintes, essa troca silenciosa cresceu. Nunca houve toque, nunca houve confissão. Mas havia algo ali, algo que morava nos silêncios entre uma frase e outra, algo que fazia o coração doer mesmo sem ter culpa. Até que veio a festa da padroeira, uma semana de barracas, procissões e ladainhas. Fiquei encarregada da barraca dos doces. Passei noites fazendo cocada, bolo de milho e canjica. Na última noite da festa, ele apareceu lá, sem batina, só ele, Vicente. Conversamos sobre coisas simples, clima, infância, o quanto a cidade parecia mais viva naquela semana. Mas de repente, ele ficou sério e disse:
Às vezes eu sinto que tem coisas que Deus não me ensinou a lidar. Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele desviou o olhar. Tem sentimentos que não cabem em voto nenhum. Naquela noite sonhei com ele pela primeira vez. No sonho ele não era padre, era só um homem, e eu só uma mulher. Depois daquele sonho, nada mais foi igual. Eu acordava no meio da noite com o coração disparado, mãos suadas, como se tivesse cometido um crime em pensamento. Comecei a me confessar com outro padre da cidade vizinha. Tinha vergonha de olhar nos olhos de Vicente, vergonha de mim, vergonha de sentir. Mas o coração? O coração não aceita a ordem de ninguém. Dias depois, durante um ensaio da Via Sacra, ele se aproximou de novo. Eu estava ajeitando as túnicas dos apóstolos quando ele falou baixinho, sem me encarar. Eu também sonho com você, Francisca. Naquele momento, o mundo inteiro ficou mudo. As vozes ao redor sumiram. Os passos, o riso das crianças, o som do rádio da sacristia, tudo desapareceu. Só ficou aquele sussurro preso no ar entre nós dois. Não respondi. Não precisava. Meu corpo inteiro já tinha respondido, com o arrepio, com a respiração descompassada, com o modo como minhas mãos tremeram ao segurar o pano. Nos dias seguintes, ele começou a evitar me encontrar a sós. Voltou a usar a batina o tempo todo, como se aquilo protegesse ele de si mesmo. Passou a falar de obediência nos sermões, de sacrifício, de carregar a cruz. Eu chorava em silêncio nos bancos da igreja, perguntando para Deus se era justo amar e não poder. Se o amor verdadeiro era mesmo aquele que precisa ser enterrado vivo. Foi então que recebi a carta. Uma folha dobrada em 4, escondida dentro da Bíblia de Cânticos. Reconheci a letra dele na hora. Tive medo de abrir. Medo de saber. Medo de sentir. Mas abri. E ali estavam escritas as palavras que ele não teve coragem de dizer em voz alta. Francisca, já rezei, jejuei, chorei, pedi sinais, mas nenhum deles apagou o que eu sinto por você. Não quero te fazer pecar nem me afastar de Deus, mas preciso que você saiba, é você que preenche o meu silêncio. É você que me faz duvidar do celibato e acreditar no amor ao mesmo tempo. Me perdoa se isso é demais. Mas se o amor é mesmo dom divino, então o que eu sinto não pode ser errado. Guardei a carta dobrada dentro do vestido, bem no peito. E naquele dia, pela primeira vez, pensei em deixar a igreja. Não por vergonha, mas por sanidade. Só que antes de tomar qualquer decisão, algo aconteceu. A irmã Clarice me chamou no fim da missa e me pediu que fosse até a casa paroquial. Disse que o padre precisava falar comigo. Fui com as pernas tremendo. Quando cheguei, ele estava sentado na mesa, com os olhos fundos de cansaço. Na frente dele havia outra carta, mas aquela não era para mim. Era a carta da transferência. Me mandaram de volta para Campina Grande. Disseram que seria melhor, que a cidade pequena estava começando a falar demais. Eu não soube o que responder. Só chorei. Ele se levantou, veio até mim e pela primeira vez me tocou. Um toque leve no rosto, como se quisesse decorar minha pele. Talvez isso seja o melhor, Francisca. Talvez Deus saiba o que faz. Ou, talvez Deus esteja em silêncio. Ele sorriu, triste. Nos dias seguintes, a notícia da transferência se espalhou. A cidade ficou empolvorosa. Diziam que ele tinha arrumado briga com o bispo. Outros diziam que era doença na família. Ninguém cogitou que fosse por amor. Mas eu sabia. E ele também. No domingo da despedida, a missa estava lotada. Eu não consegui sentar nos primeiros bancos. Fiquei no fundo, escondida entre véus e lágrimas. Quando ele terminou o sermão, fez uma pausa longa e olhou para a igreja inteira, como se buscasse algo. Se nossos olhos se encontraram, eu não sei. Naquele momento, tudo em mim tremia. Ele foi embora no dia seguinte, sem cartas, sem despedidas, sem toque final. E eu continuei ali, na cidade, na igreja, na culpa.
Os anos passaram e nunca mais ouvi falar dele. Me casei com um viúvo bondoso, criei 3 filhos, fui catequista, coordenadora de liturgia, referência de fé para toda a comunidade. Mas em todas as missas, quando o padre diz, "O Senhor esteja convosco", eu fecho os olhos por um segundo mais longo e escuto aquela voz, não a do padre atual, mas a de Vicente, a que me ensinou que o amor, mesmo quando proibido, nunca é vão. Os anos que seguiram foram como folhas de um caderno velho que a gente folheia com pressa, tentando esquecer o que está escrito. Me casei com Osmar, um viúvo bondoso, conhecido da família, que trabalhava no campo e frequentava a mesma paróquia. Não foi um casamento de paixão, foi de respeito, de necessidade, de sobrevivência. Osmar me acolheu como se acolhe uma mulher cansada do mundo. Nunca perguntou sobre meu passado, nunca me cobrou alegria. Me ofereceu teto, comida e uma espécie de carinho silencioso que com o tempo aprendi a valorizar. Tivemos 3 filhos. Eu os amei com tudo que havia dentro de mim. Cada sorriso deles era como um bálsamo, uma distração da ferida que nunca sarou. Mesmo assim, a lembrança de Vicente nunca me deixou. Ela não aparecia todos os dias, nem mesmo toda semana, mas bastava uma missa mais emocionada, uma homilia que falava sobre amor impossível, ou até mesmo o som distante de um violão na rádio para meu coração tropeçar em lembranças. A carta dele, aquela, dobrada com cuidado, ficou guardada por décadas dentro da capa da minha Bíblia. Eu a lia às escondidas, não por pecado, mas por saudade. E às vezes por necessidade de acreditar que aquilo realmente aconteceu, que não foi delírio de juventude, que aquele amor existiu e marcou alguém além de mim. O tempo passou com pressa. Osmar adoeceu, sofreu e partiu. Fiquei viúva aos 58 anos. Os filhos já estavam criados, casados, distantes. A casa, antes cheia de risos e barulho de panela, virou um santuário silencioso, cheio de saudade de tudo, até daquilo que nunca vivi. Foi numa tarde quente, com o céu começando a pintar tons de laranja no horizonte, que escutei 3 batidas no portão da frente. Não esperei ninguém. Fui abrir pensando que era algum vizinho ou o carteiro atrasado. Mas quando abri, ali estava ele, Vicente. Os cabelos estavam quase todos brancos, o rosto mais fino com rugas ao redor dos olhos e da boca, mas os olhos eram os mesmos, os que tinham me encarado naquela sacristia décadas antes, dizendo tudo que a boca não teve coragem. "Boa tarde, Francisca", disse ele como se o tempo tivesse parado. "Vicente", meu coração falou antes da minha boca. Ficamos alguns segundos imóveis, ele com as mãos para trás, eu com o pano de prato ainda nas mãos, como se o passado tivesse sido reativado por um estalo invisível. "Posso entrar?" ele perguntou. Assenti com a cabeça. Claro que pode." Sentamos à mesa da cozinha. A mesma mesa onde Osmar tomava café, onde meus filhos fizeram dever de casa, onde tantas vezes escrevi cartas que nunca enviei. Passei anos pensando se deveria vir. E por que veio agora? Ele respirou fundo. "Porque eu soube da morte do seu marido e porque acho que já carreguei essa dúvida por tempo demais." Conversamos por horas. Ele contou que ficou na vida sacerdotal por mais de 30 anos, que foi transferido de cidade em cidade, evitando lugares pequenos, tentando fugir do que sentia, mas que o sentimento nunca passou. Achei que o tempo apagaria, achei que fosse só coisa de juventude, mas tem coisa que o tempo não leva, Francisca. "Eu sei", respondi, com a voz embargada. Ele não estava ali para pedir desculpas, nem para reacender nada. Estava ali simplesmente para reconhecer, para validar aquela história que o mundo nunca soube, mas que dentro de nós dois sempre existiu. "Sabe, Vicente, eu nunca parei de rezar por você." Ele sorriu com os olhos molhados. "E eu por você, sempre." O sol já havia se escondido quando ele se levantou. Disse que estava hospedado na cidade vizinha,
que não queria atrapalhar minha vida nem causar burburinho. Eu só precisava ver com os meus olhos que você estava bem. E está? Perguntei. Ele me olhou com ternura. Está viva, e isso já é mais do que eu podia desejar. Nos despedimos com um abraço longo, não um abraço de paixão, mas de cura, de libertação, de paz. Ele foi embora no mesmo silêncio com que chegou. E eu permaneci ali, na porta, olhando para o céu, sentindo que finalmente um capítulo havia sido encerrado, mas não com ponto final, com reticências. Depois daquela visita, os dias pareceram mais leves e ao mesmo tempo mais cheios de perguntas. Não trocamos cartas, não marcamos outro encontro, não houve juras, planos, nem despedida dramática. Foi só aquele abraço. E de alguma forma ele parecia conter tudo que ficou pendente por uma vida inteira. Nos dias que se seguiram, voltei a fazer coisas que havia deixado para trás. Escrevi cartas que não pretendia enviar, arrumei o quarto com flores do jardim, cozinhei com mais calma, não porque esperava algo, mas porque algo dentro de mim havia mudado. Ou melhor, havia sido libertado. Durante muito tempo eu carreguei uma culpa que não era só minha. Carreguei o peso de um amor impossível como se fosse castigo. Me calei achando que era pecadora por ter sentido algo que não pedi para sentir e, pior, que nunca escolhi alimentar. Mas quando ele apareceu, com o rosto cansado e os olhos ainda gentis, percebi, não éramos culpados, éramos humanos. Me lembro de passar uma tarde olhando para a carta que ele havia escrito há tantos anos atrás. As palavras estavam mais apagadas, mas ainda tinham a mesma força. Reli cada linha e dessa vez chorei de outro jeito. Não era tristeza, era uma espécie de perdão. Perdão por ter me julgado tanto. Perdão por ter acreditado que amor precisa sempre ser vivido para ser real. Perdão por ter pensado que Deus me afastaria por algo que eu nunca concretizei. Naquele mesmo dia, sentei no banco da praça, aonde quase ninguém mais ia. Levei comigo um caderno velho e comecei a escrever. Não mais cartas para ninguém. Escrevi a minha história, linha por linha, lágrima por lágrima. Escrevi sobre minha mãe, sobre a fé que me moldou, sobre Osmar, sobre meus filhos e sobre Vicente. Sem floreios, sem pecado, sem vergonha. Como quem escreve para se entender e não para ser lida. Comecei a fazer disso um hábito. Todos os dias, por volta das 4 da tarde, eu escrevia. Não sobre o passado apenas, mas sobre o que eu sentia naquele exato momento. Descobri que envelhecer não é ficar velha, é ficar cheia, cheia de histórias que ninguém conhece, de segredos guardados embaixo da língua, de silêncios que gritam por dentro. E eu não queria mais morrer calada. Foi então que decidi contar. Não para os filhos, não para os netos, ainda não, mas para o grupo de leitura que se reunia uma vez por semana no salão da igreja. Lá, entre outras senhoras, abri um capítulo da minha vida. Com cuidado, mas com coragem. Todas aqui já amaram alguém que não puderam ter? Perguntei de forma espontânea. O silêncio que se fez disse mais do que qualquer resposta. Uma delas, Dona Etelvina, olhou para mim com os olhos marejados e sussurrou: amor proibido é o que mais marca, porque ele nunca termina, ele só se esconde. Naquela tarde, descobri que eu não estava sozinha, que muitas de nós, avós, mães, mulheres de fé, tínhamos histórias não contadas, suspensas em nossas memórias como quadros virados para a parede. Uma semana depois, Vicente deixou uma última carta. Chegou pelas mãos do carteiro, num envelope sem remetente. Dentro, apenas 2 páginas e uma rosa seca. Francisca, sei que meu tempo está se esgotando. O corpo não obedece como antes. Mas o meu espírito... meu espírito vive cheio de gratidão por ter te conhecido. Não lamento por termos seguido caminhos diferentes. Lamento apenas por não termos podido caminhar lado a lado, nem que fosse em silêncio. Se um dia alguém perguntasse, já fui amado nesta vida,
responderei com certeza: sim, e foi o bastante para todas as minhas existências. Guardei a carta junto com a primeira. As duas são até hoje meus evangelhos íntimos. Na missa seguinte, pedi ao padre local que celebrasse por uma alma aflita. Não disse nome nem motivo, mas no fundo sabia que Deus entenderia. E naquele instante, olhando para o altar, percebi que a minha história, embora escondida, era mais viva do que qualquer novela da televisão. Porque tinha fé, tinha entrega, tinha dor e, principalmente, tinha amor. Um amor que, mesmo proibido, jamais me afastou de Deus. Ao contrário, me fez sentir mais humana, mais humilde, mais perto dele. Com o passar do tempo, percebi que guardar um grande amor não é o mesmo que viver de saudade. É ter um relicário dentro do peito, onde se visita de vez em quando, não para sofrer, mas para se lembrar que já se foi viva por inteiro, mesmo que por pouco tempo. A carta de Vicente, aquela última, me trouxe uma paz silenciosa, um tipo de encerramento que não precisa de fim trágico, nem de reconciliação, só de verdade. E verdade era o que a gente carregava, mesmo que o mundo não entendesse. Alguns meses depois da última carta, recebi a notícia. Vicente havia falecido. Não veio da igreja, não veio de padre nenhum. Foi por um conhecido da cidade vizinha que encontrou meu filho num velório e comentou por alto, sem saber o peso que aquelas palavras carregavam. Fiquei parada, segurando o copo de água que estava prestes a beber, como se alguém tivesse apertado pausa em mim. Não chorei de imediato, nem falei nada. Apenas fui até o quarto, abri a gaveta onde guardava nossas cartas e sentei à beira da cama. Fiquei ali, lendo e relendo cada linha, como se quisesse revivê-lo nas entrelinhas. Cada vírgula era uma lembrança, cada ponto final, uma lágrima contida. Naquela noite, não consegui dormir, mas também não senti dor. Senti um tipo de gratidão estranha por ter vivido aquilo, por ter sido amada daquela forma, mesmo que tudo tenha sido escondido do mundo. No dia seguinte, fui à igreja. Entrei no mesmo banco onde costumava sentar quando eu era jovem, o banco da terceira fileira, do lado esquerdo. O mesmo onde vi Vicente pregar tantas vezes, onde me escondi entre véus e suspiros. Rezei em silêncio, mas não por ele. Rezei por mim, por tudo que eu havia carregado, pelas palavras que nunca disse, pelos abraços que tive que fingir não querer, pelas noites em que eu chorei calada, achando que o que eu sentia era errado. E também por aquelas vezes em que o simples fato de lembrar dele me salvou de afundar. Depois disso, a vida seguiu, como sempre segue. Meus netos começaram a crescer, vinham me visitar aos domingos. Um deles, o Gabriel, um menino esperto, curioso, uma vez me perguntou: "Vó, a senhora já amou alguém que não pode ficar?" Fiquei surpresa com a pergunta. Ri e respondi com serenidade de quem não precisa mais esconder nada. "Já, meu filho, e foi o amor mais bonito que já senti." Ele sorriu e disse: "Então valeu a pena, né?" Valeu. Valeu cada olhar roubado, cada silêncio compartilhado, cada lágrima escondida. O amor de Vicente não virou casamento, nem filhos, nem vida dois, mas virou corça. Virou poesia dentro de mim, virou fé renovada, mesmo que as avessas. Me mostrou que o amor pode ser sagrado, mesmo fora dos altares. E foi pensando nisso que, há um tempo depois,
comecei a escrever tudo. Não só para mim, mas para as outras mulheres, para as outras Franciscas escondidas por aí. Escrevi um pequeno livro com capa simples e título modesto, As Coisas que Não Dissemos. Nele, contei histórias que misturavam lembrança e esperança, verdade, metáforas. Algumas senhoras acharam que era ficção, outras se reconheceram em cada página, mas nenhuma perguntou se era real. Eu, sinceramente, preferia assim, porque algumas verdades, quando vestidas de história, alcançam mais corações do que quando ditas com nome e sobrenome. O livro rodou pelas mãos das senhoras da igreja, passou pelas reuniões do clube de leitura e parou atando na rádio local, onde releu um trecho do programa da manhã. Um deles dizia: nem todo amor nasce para ser vivido. Alguns apenas nascem para nos lembrar que estamos vivos. Depois disso, passei a ser convidada para rodas de conversa, encontros de mulheres, saraus, e em cada lugar ouvia outras histórias parecidas com a minha, outras dores silenciosas, outros amores encavetados. Percebi então que amar em silêncio não é fraqueza, é força demais, e que o que vive com Vicente não era uma exceção, não. Era apenas uma das milhares de histórias que o mundo não deixou florescer, mas que ainda assim plantaram algo bonito dentro da gente. Com o passar dos anos, percebi que o tempo, esse velho conhecido, não cura tudo, como dizem. Ele apenas organiza os sentimentos em prateleiras diferentes. E às vezes a gente esbarra numa lembrança sem querer e ela cai inteira no meio do peito. Mas aprendi a acolher essas quedas como parte da minha caminhada. Quando a gente é jovem, a gente acredita que amor tem que terminar em altar, enfim, livrezinho, sobrenome compartilhado. Mas quando se envelhece, entende que o verdadeiro amor pode morar num olhar, numa carta esquecida, numa saudade que não machuca mais, só aquece. Meus dias foram ficando mais serenos. Comecei a receber visitas de jovens da paróquia que queriam ouvir histórias da Dona Francisca que escreveu um livro. Achavam bonito que eu tido coragem de falar sobre sentimentos, mesmo sem nomes, sem finais felizes. Uma dessas jovens, chamada Helena, um dia me perguntou: a senhora se arrepende de não ter fundido com ele, de não ter vivido esse amor? Sorri com calma, posei a xícara de água e respondi com intranquilidade de quem já não precisa mais responder nada. Me arrependeria mais se eu tivesse vivido e machucado outras pessoas no caminho. O amor bonito é o amor que não fere. E o nosso foi bonito porque soube parar na hora certa. Ela ficou em silêncio. E então murmurou: isso é muito mais corajoso do que eu imaginava. Coragem. Essa palavra me acompanhou por muito tempo. Não a coragem de lutar contra o mundo, mas a de ficar, a de escolher o caminho da fé, mesmo em dúvida, a de amar cada com respeito, a de seguir com a vida sem deixar que a dor se transformasse em rancor. E foi essa coragem que me fez viver bem, mesmo com o coração parcialmente ocupado. Uma tarde, quando eu já passava dos 70, recebi uma homenagem na igreja. Resolvendo criar um mural com fotos e histórias das mulheres mais antigas da paróquia,
Quando perguntaram o que queria escrever ao lado da minha imagem, eu disse: apenas descrevam. Ela amou mais do que pude mostrar. E assim ficou. Minha neta, mais Vera Caroline, leu aquilo e, com os olhos curiosos de quem ainda não entende as entrelinhas do vida, perguntou: vó, o que quer dizer isso? Respondi com um beijo na testa. Um dia você vai entender, minha flor, quando eu sentir algo tão forte que nem o mundo inteiro vai dar conta de segurar. A maturidade nos ensina a aceitar que nem tudo é explicável, que algumas coisas só se sentem, e o amor é uma delas. Não se resume, não se define, não se obriga, apenas acontece. E quando ele é forte demais, mesmo sem ser vivido, se transforma em raiz. Raiz que sustenta, que alimenta, que floresce dentro da gente, em forma de paciência, de empatia diante das dores alheias. Amor pro Vicente virou íntimo, não virou vida a dois, mas virou a mulher que é um mito, né? A mulher que abraça com leveza, que escuta mais do que fala, que entende os silêncios das outras mulheres, antes mesmo que elas expliquem. Porque eu já estive lá, porque ainda tô. E é por isso que, certa vez, numa roda de conversa, uma mulher chamada Aparecida, recém-viúva, me segurou pelas mãos e disse: eu nunca contei pra ninguém, mas também tive um amor assim. Era meu professor de filosofia, lá no interior da Bahia. Nunca aconteceu nada, mas o que eu senti naquela sala me acompanhou a vida inteira. Até hoje, quando ouço o nome dele, o meu coração aperta. Sorrimos, choramos, nos abraçamos. Duas mulheres que nunca haviam se visto antes, unidas por uma dor silenciosa, mas também por uma memória que ninguém pode tirar. Esses encontros se tornaram frequentes. Em cada um, uma nova história emergia. Uma mulher que amou o primo, outra que se apaixonou por uma amiga e nunca teve coragem de contar. Uma senhora que, por pressão da família, casou com um homem bom, mas que nunca despertou seu coração. E então eu entendi. Nós, mulheres, carregamos amores não vividos como relíquias. Não por covardia, mas porque fomos ensinadas a calar. Fomos ensinadas que sentir demais era pecado, que desejar é errado, que sonhar fora dos moldes era desobediência. Mas ninguém nos ensinou que guardar também dói. E por isso escrevo, por isso falo, por isso me recuso a morrer sem contar. Porque eu não quero que outras mulheres passem a vida acreditando que o amor precisa obrigatoriamente terminar em casamento ou em pecado. Há amores que vêm apenas para despertar em nós aquilo que estava adormecido, que vem para nos lembrar que ainda somos capazes de sentir. Isso também é graça divina. Vicente nunca mais apareceu. Depois da última carta, guardei tudo o que era dele com carinho e respeito. Não por apego, mas por reverência, como quem guarda uma relíquia que ajudou a formar quem somos. Alguns domingos, vou até o pequeno jardim nos fundos da minha casa, onde plantei uma roseira que só floresce em setembro. Sento ali com a minha Bíblia, relerei salmos antigos e, às vezes, recitei em voz baixa o trecho que mais me marcou. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E em seguida, olha para o céu e sussurro: e ele também esteve, Senhor, ele também esteve comigo.
A fé nunca me faltou, mas hoje ela... A fé nunca me faltou, mas hoje ela é mais mansa, mais silenciosa, não mais feita de proibições e medos, mas de gratidão. Por ter amado, por ter sido amada, por ter sobrevivido. E se um dia me perguntarem, no dia em que eu parti, qual foi o meu maior feito, direi ter vivido uma grande história de amor sem destruir ninguém no caminho. Porque amor de verdade não precisa ser vivido em plenitude para ser eterno. Amor de verdade basta existir. E se Deus é amor, então Ele também habita nos amores impossíveis, aqueles que só existiram para ensinar a amar melhor. Com o passar dos meses, a solidão se tornou uma velha conhecida. Não aquela solidão triste, de que não tem companhia, mas a solidão serena, de quem aprendeu a conviver com o próprio silêncio. E é nesse silêncio que muitas vezes Vicente ainda vinha me visitar. Não em carne e osso, mas em lembranças, em sonhos, em cheiros que invadiam a cozinha de repente. Em frases soltas que eu escutava numa novela e que pareciam sussurradas por ele. Havia dias em que eu acordava antes do sol nascer e sentava na varanda com um casê preto e morno. O céu começava a clarear devagar e os pássaros cantavam como se anunciassem o recomeço do mundo. Era nesses momentos que eu pensava, se a vida tivesse sido diferente... será que eu teria sido melhor? Mas essa pergunta, por mais tentadora que fosse, logo era substituída por outra. E se tivesse sido diferente, será que eu teria aprendido tudo o que eu aprendi? A verdade é que o amor que senti por ele me ensinou mais do que qualquer catecismo. Aprendi que sentir não é pecado, que o desejo não precisa ser vergonha, que amar assim tocado vem em amor e que às vezes Deus coloca certas pessoas na nossa vida não para ficarem, mas para despertar em nós uma força que estava escondida. Foi esse amor que me ensinou a ouvir, a observar, a compreender a dor do outro sem precisar perguntar. Foi ele que me fez enxergar a fé com mais humanidade, não como um conjunto de regras, mas como uma estrada de acolhimento. Uma vez, numa tarde chuvosa, minha nata, mais nova, Luísa, me pediu para contar uma história de amor. Ela tinha 10 anos, olhos curiosos e aquele jeito doce de quem ainda não conhece as durezas do mundo. Vá e conta uma história de amor de verdade, daquelas que fazem a gente chorar. Pensei um instante, sorri e disse, então, feche os olhos que eu vou te contar uma que quase ninguém conhece. E ali, com cuidado e poesia, contei a ela minha história. Não disse nomes, nem datas, nem lugares, só sentimentos. Disse que era sobre uma moça da roça, cheia de fé, e um jovem padre com alma inquieta, que os dois se olharam uma vez e nunca mais conseguiram esquecer. Que não houve beijo nem promessas, mas que os corações deles bateram juntos por uma vida inteira separados. Ela ouviu tudo com intenção, os olhos arregalados, o coração batendo no ritmo da história. No fim, me perguntou, e eles se reencontraram, vó? Encontraram sim, minha flor, quando já estavam velhos. E foi como se o tempo nunca tivesse passado. Ela sorriu. Que lindo! E eles ficaram juntos.
posano sopra dele dispositivo. Eles se encontraram, sim, minha flor, quando já estavam velhinhos. E foi como se o tempo nunca tivesse passado. Ela entendeu, dono, mas acho que sentiu. E aí, isso que importa. Que a nova geração sinta, que aprenda. Não tenha medo de amar, nem de deixar de viver um amor que fere. Que entenda que amor não é só presença, é lembrança. É marca que fica mesmo depois que a pessoa vai embora. Com o tempo, passei a escrever mais diariamente. Me tornei sem querer conselheira de outras mulheres. Recebia cartas, visitas, mensagens com histórias parecidas. Era como se eu contava história eu tivesse aberto uma comporta que o mundo insistia em manter trancado. E não foram só mulheres. Homens também me procuravam. Um deles, seu Arlindo, viúvo aos 82 anos, me disse: Dona Francisca, também tive um amor que nunca esqueci. Casei com outra, tive filhos, fui feliz. Mas aquela primeira moça que me deu a mão na andela do rio nunca saiu do meu pensamento. Eu sorri, segurei a mão enrugada e disse: às vezes, a gente não precisa viver para sempre com alguém. Só precisa não esquecer que viveu aquele instante com verdade. E é por isso que, mesmo hoje, tantos anos depois, quando me perguntam se eu ainda penso em Vicente, eu respondo: não penso, eu sinto todos os dias, porque ele se tornou parte de mim, da Flávia, como memagolo, como verso, como escrilo. Tá em cada linha dos meus cadernos, em cada pausa da minha fala, em cada sussurro que eu dou apolando pro céu. E sei que um dia, quando eu fechar os olhos, 3 a vida e a beleza da próxima, ele vai estar lá. Não de batina, não de Bíblia em mãos, mas com o mesmo sorriso calmo, os mesmos